VGA11, que é o Fiagro da Valora, fechou o último pregão do dia 24 desse mês, cotado aí a R$ 8,90, e ainda nesse mês esse fundo chegou a custar aqui R$ 9,40. Então de R$ 9,40 a esse fechamento de hoje, dia 24, foi uma queda de 5,3%, e se a gente considerar o último mês, esse fundo caiu 3,37% no último mês. Então é desse Fiagro que nós vamos conversar um pouco no vídeo de hoje. Vou trazer para vocês alguns indicadores, alguns dados aqui no site do Status Invest. Depois a gente vai entrar no relatório para conferir algumas informações um pouco mais aprofundadas e tentar entender um pouco do que pode estar acontecendo com esse fundo para ele sofrer essas quedas bem relevantes nas suas cotações. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda desse ativo, tá? Simplesmente a gente vai dar uma olhada aqui no que é que pode estar acontecendo com esse fundo e tentar trazer um pouco de informação para vocês. Se gostar desse vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo e diz para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do VGA11 na sua carteira de investimentos, e se tem, diz para mim se você está no positivo, se você está perdendo dinheiro e se você vai aproveitar essa queda para comprar um pouco mais ou já está desesperado querendo vender tudo. Vamos lá, vamos fazer um bate-papo bacana aí nos comentários, e aproveita também, dá uma olhada na descrição do vídeo, que sempre tem um material muito top, muito bacana, tanto para quem já investe em fundos imobiliários ou fiagros ou ações, e também para quem está querendo começar a investir e quer tomar as melhores decisões para sua carteira de investimento. Material bacana sempre na descrição e deixo também no comentário fixado. Sem muita delonga, sem enrolação, quando a gente fala aí do VGA11, quando você ouvir falar do VGA11, você fique sabendo que você vai estar ouvindo falar do Valoracrá, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio. Esse que é um Fiagro, tá? Fiagro, no caso, funciona como os fundos imobiliários de papéis. Ele é um fundo que investe em dívida, ou seja, ele empresta dinheiro investindo em títulos de renda fixa ligados ao agronegócio. No caso dos fundos imobiliários de papel, eles investem no mercado imobiliário. Então, fundo imobiliário, mercado imobiliário, Fiagro, agronegócio. Tá bem simples de entender, tá? Esse fundo fechou aqui no último pregão cotado a R$ 8,90, como eu falei com vocês, e ele tem um dividend yield dos últimos 12 meses bem interessante, um dividendo bem gordo, bem alto mesmo, isso que chama muita atenção de quem está começando a investir principalmente. Um dividendo de 17,98%. Então a gente tem que tomar muito cuidado com dividendos muito altos, assim, porque em 3 anos que eu venho investindo, eu tenho reparado muito isso. Um dividendo muito alto sempre esconde alguma coisa que às vezes a gente não está vendo. Então, com certeza, um fundo para te entregar um dividendo alto desse, ele está correndo muitos riscos para conseguir uma rentabilidade bem robusta desse jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado e analisar bastante antes de investir em fiagros ou fundos imobiliários. Lembrando que o dividend yield é um indicador de passados. Isso aqui é o que já aconteceu, que esse fundo já entregou em dividendo. Não quer dizer que ele vai entregar isso aqui novamente, tá? Ele pode entregar menos do que isso ou pode até melhorar esse dividendo. Isso aqui a gente não sabe porque é renda variável. Se a gente der uma olhada no gráfico de cotação, no último ano esse fundo vem andando aqui um pouco de lado, na verdade caiu dos R$10 para R$ 8,90 hoje, né? Porém ele já foi cotado até a R$ 8,80, como vocês podem ver aqui no mês de agosto. Mas mais ou menos aqui, ó, de abril para frente, ele vem aqui nessa casa de 9 e pouco, 8. Tá sempre aí dando oportunidade de comprar barato para quem tem em carteira. Com certeza isso é oportunidade, ou tem que ficar atento para quem sabe se o problema que tem nesse fundo for muito grande, pensar em vender, né? Mas vamos lá, continuando aqui, esse fundo hoje tem um valor patrimonial de cota de R$ 9,68, e como ele está cotado aí hoje a R$ 8,90, a gente vê que isso dá um PVP de 0,92, ou seja, se você está comprando ele hoje, você está pagando na cota dele 8% de desconto com relação ao valor patrimonial. Então você está comprando a R$ 8,90 e ela vale R$ 9,68, ou deveria valer, né? Hoje ele conta com mais de 160 mil cotistas, a base de cotistas dele vem crescendo bastante. Ele tem uma liquidez média diária gigantesca de mais de R$ 3.500.000 em negociações todos os dias, e a liquidez, que é a velocidade com que você consegue comprar e vender cotas do fundo, ou facilidade de comprar e vender, né? Um dos motivos que está levando esse fundo aí a ter essa queda é isso aqui, ó, o rendimento pago 10 centavos e os problemas que a gente vai conferir dentro do relatório. Olhando um pouquinho o histórico do dividendo, a gente vê que é um fundo que entregou bastante rendimento aqui, ó, chegou a pagar 17 centavos de rendimento e agora caiu um pouquinho por conta de algumas situações que vem acontecendo com ele. O último dividendo aqui de 10 centavos. Então vamos lá, vamos entrar no relatório do fundo para ver o que está acontecendo com ele. O relatório já está aberto aqui, mas eu vou mostrar para você como você pode achar o relatório aqui no site do Status Invest. Buscou o fundo que você quer, no caso aqui o VGA11, clica aqui em comunicado, vai te levar para essa página aqui mais para baixo, a mesma página, né? Lá no final da página, e você vai procurar aqui, ó, relatório gerencial. E o último que saiu foi esse aqui, ó, 21/11,
relatório gerencial. Clicando em abrir, vai abrir o relatório. Não vou clicar porque o meu já está aberto aqui, né? Então vamos lá. Entrando aqui no relatório, o que a gente consegue observar logo de início, ó. Aqui tem o objetivo do fundo, para onde, para quem que é esse fundo, ó, público e investidores em geral, as taxas que o fundo cobra, taxa de administração, taxa de performance, tem tudo aqui direitinho para quem quiser conferir. E aqui, ó, no comentário do gestor, que começa logo com informações bem bacanas. A gente vê que é um fundo grande, é um fundo de patrimônio de 774 milhões, e esse patrimônio inteiro está distribuído aqui, ó, em somente 27 ativos. Então a gente vê que é um fundo que tem um pouco de concentração. Então são poucos ativos para muito dinheiro, como a gente vai ver ali na carteira de investimento dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com fundos, principalmente do papel, que tem concentrações em poucos ativos. Então aqui já tem um ponto para a gente ficar atento. Esse fundo tem uma certa concentração em poucos ativos. Aqui ele fala um pouco da distribuição dos rendimentos, tal, fala aqui, ó, do crescimento da base de cotistas, e aqui fala um pouco também do foco da gestão. A gestão deixa claro aqui, ó, que o foco nos próximos meses será a aquisição de novos ativos para dar continuidade ao movimento de diversificação da carteira. Então a gente viu que ali eles têm poucos ativos na carteira, né? Mas eles já estão dizendo aqui que eles querem adquirir novos ativos para diversificar um pouco mais na carteira. E os trabalhos aqui, ó, de monitoramento e acompanhamento próximo dos ativos serão mantidos. Por que isso aqui? Porque eles têm alguns ativos aqui que estão dando dor de cabeça para o fundo, principalmente esse CRA aqui, ó, da cooperativa Languiru. O que está acontecendo aqui? Eles sofreram um calote agora nesse último mês dessa cooperativa, tá? Não pagaram nem amortização, não pagaram juros, nem nada. Então aqui a cooperativa deu um calote no fundo. Tem algumas notícias aí que devem estar aparecendo na tela para vocês agora, que eu devo colocar aí, né? E aqui no relatório, como a gente vê, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa, com a apresentação do plano de liquidação, o qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. Então eles já estão começando a vender alguns ativos, mas eu creio que o dinheiro que eles estão arrecadando ainda não é suficiente para bancar toda a dívida que a cooperativa tem com seus credores, e o VG é um deles, né? Então está passando por essa situação aí. Então, além da concentração, que é um risco natural de todo fundo imobiliário de papel ou fiagro, né? No caso, fiagros que tem uma concentração em poucos ativos, como é o caso do VG, ainda está acontecendo essa situação de calote que o fundo acabou sofrendo aí. Então, descendo mais um pouco, a gente vê que a DRE do fundo, que é um demonstrativo de resultado do fundo, a gente vê que ele teve um resultado até interessante, ó. Resultado de 10 milhões e 200, porém distribuíram um pouco menos, distribuíram 10 centavos por cota, decidiram manter uma reservinha, tá? Fazer uma reserva. Por quê? Vocês se ligam aqui só, aqui nessa parte onde mostra histórico de rentabilidade, o fundo encerrou o mês de outubro com uma reserva equivalente a 7 centavos por cota para eventuais distribuições e despesas, incluindo a taxa de performance. Então esse fundo tem taxa de performance, com certeza a gestão preferiu guardar essa graninha para, se tiver que pagar uma taxa de performance, eles não vão ter de onde tirar, né? Então segurar essa graninha aí para poder bancar uma taxa de performance que possa ser que o fundo tem que pagar, né? Como eles vêm sempre pagando um pouco acima do CDI, tudo que excede o CDI eles têm uma taxa de performance para receber, então tranquilo, né? Com certeza eles iam fazer essa reserva. E chegando aqui na parte da carteira do fundo, que a gente consegue observar aqui, ó, tem alguns fundos com uma certa concentração, alguns CRAs aqui, ó. Como já falei com vocês sempre têm que olhar nessa parte aqui, ó, da carteira, os ativos pela porcentagem de PL para iniciar. Porcentagem de PL quer dizer quanto por cento do patrimônio do fundo está alocado em um determinado ativo. E aqui traz essas informações para a gente. O que a gente pode ver aqui é que nenhum dos ativos tem 10%. Só que, se você pegar essa parte aqui, ó, CRA Fiagril, são 4 CRAs, e se você somar todos esses CRAs, olha só que absurdo, dá um pouco mais aqui de 30%, se eu não me engano. Eu acho que eu já mostrei essa informação em outro vídeo, mas se eu não me engano dá um pouquinho mais de 30%. Então olha, uma concentração bem robusta nessa distribuidora aqui, ó. Fiagril, acho que é Fiagril que fala, né? Concentração muito grande num único devedor. Cotribá aqui com uma concentração um pouco alta, mas não passa de 10%, então até ainda dá para aceitar. E tem outros CRAs aqui também com um pouco de concentração, como o caso, ó, da Languiru, que tem 3 CRAs aqui, ó, da Languiru na carteira do fundo. Um aqui representando quase 6% da carteira, diminuiu um pouquinho, né? O outro aqui também representando 2,97, mais um aqui representando 2,72. Então eles estão até reduzindo essas posições aí na carteira aos poucos. E além dessa concentração em poucos ativos, esses poucos ativos, tem um aqui que chegou a 30%, fora as taxas, que é o cupom aqui, no caso esse fundo é indexado ao CDI, como a gente consegue ver, ele é CDI mais uma taxa, então esse fundo remunera você como?
100% do CDI mais uma taxa. No caso aqui, ó, tem taxas bem altas. CDI mais 4, CDI mais 5, CDI mais 6,75, taxas bem robustas, tá? Então isso é um fundo high yield. Fundo high yield é um fundo que tem aquela intenção de te pagar um pouco mais de rendimento, porém para isso ele vai correr um pouco mais de risco. A expectativa dele é de conseguir te pagar mais correndo um pouco mais de risco. Na alocação por ativos desse fundo, a gente vê aqui, ó, 92,56% do patrimônio dele está alocado em CRAs, 7,44% está em caixa, e esses CRAs deles são todos indexados ao CDI. E com a queda do CDI também, como a gente está vindo acompanhando aí já há alguns meses, tá? Um mês e pouco, 2 meses, o Copom vem caindo, vem começando os cortes na Selic, e consequentemente os fundos imobiliários e fiagros que são mais indexados ao CDI vão ter os seus rendimentos um pouco abalados por conta disso, né? Olhando aqui por segmentos que esse fiagro investe, ó, ele investe aqui, ó, em distribuidoras, cooperativas, indústrias, sucro alcooleiro e produtor. E aqui, ó, na diversificação por estados, a gente vê que ele está presente em vários estados pelo nosso país. As operações que tem na carteira dele estão presentes aqui em vários dos nossos estados. E mais um pouco aqui para baixo no relatório, a gente tem um detalhamento dos ativos da carteira do VGA11. Quem quiser dar uma olhada aí, vai estar no relatório aí as informações para vocês acompanharem de forma um pouco mais aprofundada, tá? E é bom a gente sempre estar olhando isso daqui para saber o que está acontecendo, como é que funcionam as operações do fundo. Então, como vocês puderam ver, esse fundo tem alguns problemas, como concentração em poucos ativos. Tem um ativo ali com quase 30% do PL alocado nele, em 4 CRAs diferentes, mas é uma alocação bem grande numa única distribuidora. O fundo já sofreu calote. O fundo nesse mês pagou um dividendo um pouco menor do que ele vinha pagando, tá? Pagou um dividendo de 10 centavos, então tudo isso está colaborando para a cotação afundar um pouco mais, para a cotação vir em queda. Pode ser uma oportunidade para quem já tem esse fundo em carteira aumentar um pouco mais as posições pagando mais barato, mas a gente tem que estar atento nos riscos que tem esse fundo, que é um fundo high yield, é um fundo com poucos ativos, é um fundo que está passando aí por calote, porém a gestão da Valora é uma gestão experiente, como a gente vê fazendo bons trabalhos aí no VGHF, no VGIR, fundos aí com excelente histórico. VGHF principalmente estão engolindo tudo que tem no mercado aí, fazendo fusão, fazendo incorporação, comprando geral. O fundo está voando, então a gente vê que é uma boa gestão, apesar de ter esses problemas. No VGA11, a gestão da Valora é uma boa gestão, uma boa gestora. Eu gosto do trabalho que eles vêm fazendo. Lembrando novamente, não é recomendação, tá? Mas se você quer aumentar a posição nesse fundo, fica atento nesses pontos e vamos tomar cuidado com o efeito manado. Não é simplesmente porque, tipo assim, todo mundo está investindo nesse fundo, todo mundo está ganhando dinheiro com um dividendo alto nesse fundo. Não é só por isso que você tem que chegar ali e botar o seu dinheiro sem nem ao menos fazer um estudo ou olhar um relatório para saber o mínimo de informação possível dele. É bom você sempre estudar. Se você não sabe olhar os relatórios, não sabe identificar algum problema que esse fundo tem, quer aprender, tem um material na descrição para você, dá uma olhada aí que tem muita coisa bacana. Assim você vai aprender a tomar a melhor decisão na sua carteira, sabendo se agora é uma boa oportunidade para comprar. E também não é porque caiu que você tem que sair vendendo, né? Como eu tô falando, você tem que saber o porquê que aquilo dali está acontecendo antes de pegar o dinheiro que você investiu ali. Às vezes você está no negativo, está perdendo uma grana considerável e você simplesmente vai lá e vende porque a cotação sofreu uma queda pela segunda vez, chegando aí abaixo de R$9, você nem sabe o que está vendo. Aí você acaba vendendo no prejuízo e quando volta a subir, volta a pagar um bom dividendo, você vai lá e compra caro novamente. Então, isso daí vai te levar à ruína. Bom, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!